Fala aí, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o debate sobre a reformulação do Corinthians e o planejamento para a temporada 2022. Isso mesmo, Corinthians já começa aí o planejamento para a temporada de 2022 e com o Silvinho, né, pessoal? A princípio o Silvinho continua no time, no clube, e a torcida não queria o Silvinho, né? A torcida pediu, mandou carta pedindo a demissão do técnico, pedindo a troca do treinador, mas pelo visto ele vai continuar à frente do Corinthians. E tá aí já na matéria, né? Renovação com Cássio e Fagner. Corinthians oferece mais 2 anos de contrato. Então, o Corinthians aí oferecendo mais 2 anos de contrato para o Fagner e para o goleiro Cássio, mas o Corinthians busca contratações. O Corinthians, pelo menos aí a princípio, já quer buscar um goleiro e um centroavante. Até o nome do Germancano do Vasco, né, está sendo cogitado aí nos bastidores do Corinthians. O Germancano, ele deixou o Cruz Maltino, deixou o clube carioca, não conseguiu entrar num acordo ali com o clube ainda deve algum dinheiro a ele, então não conseguiram chegar a um acordo, por isso o jogador está livre no mercado e poderia ser um nome aí para reforçar o Corinthians para essa temporada 2022. Antes de irmos para o vídeo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, debate aí sobre a reformulação, debate aí sobre o planejamento do Corinthians para a temporada 2022. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A renovação do Fagner e a renovação do Cássio, pra né? Mim tem diferença. Porque pelo que entendi, o Zé é a favor das 2 renovações por esse tempo. A minha situação é assim, estou tentando entender com a cabeça do Corinthians. O Corinthians contratou Juliano, Renato Augusto e William com um contrato com vínculo até 2023. Por uma premissa do Duílio, ele fecharia com esses jogadores mais velhos somente até o final do mandato dele. O mandato dele vai até o fim de 2023. O Roger Guedes, por ter um potencial de revenda, estava até conversando com o nosso Flávio Ortega para entender, por ter um potencial de revenda, o contrato dele é até 2025. Eu não entendi onde entra exatamente o Cássio. Com 34, um contrato até 37 anos, porque potencial de revenda ele não tem. Ah, mas aí eles entendem que é segurança pro time. Mano. Mas talvez, ele já tem um contrato até o final de 22, talvez um até o final de 23 não bastasse, até o final do mandato do Willian. É a única ressalva que eu faço. Por mais 3 anos de contratos garantidos, em termos de transição, eu acho que uma transição talvez ela dure menos que 3 anos, entendeu, Zé? Eu acho que o debate que vale é o Fagner, eu acho que eu não discuto o Fagner, porque o Fagner, ele ainda entrega. Uma posição carente no você não repõe, também. Você não tem nem exatamente uma transição, porque você não sabe se vai transformar o Du Queiroz no volante, se você vai tentar uma venda dele, então assim, você não tem exatamente uma garantia. Fagner eu entendo. A minha única ponderação é esse tempo do Cássio, se eu não faria até o final do mandato do Duílio. Sabe o que eu acho que é porque você, nas transições, como você lidar com seres humanos, você tem uma série de coisas para administrar. Nós estávamos falando aqui, o próprio Cássio, o próprio caso do Walter. Nessa transição com o Matheus, você não sabe se o Matheus vai conseguir, de certa forma, agarrar. Sim. Chegar e agarrar essa oportunidade de ter essa sequência e não errar, e o Cássio, beleza, tranquilo. Então, eu acho que quando eles fazem essa questão de mais 3 anos, eu acho que é justamente contando com essa possibilidade. Se não der certo, o Cássio fica. Pelo menos você já tem uma. Então, a ideia não é contratar um goleiro, eu não acho alguém da base. Eu acho que o Matheus deve receber uma chance. O Cássio, assim, e aí, se não der certo com o Matheus, aí acho que vão pro mercado. Mas, a princípio, eu acho que é isso. Mas e aí só não finalizar, pouco? Fala, Pedro. Fala. Acho que a renovação também tem muito, Zé. Vestiário, gestão. Se você deu até o final de 23 para Juliano, Renato e William, acho que também você dá um ano a mais, pelo menos, a Fagner e Cássio, pela base, pelo que tem, pelo que já são, pela idade, por serem pilares como os outros, também caberia. Meu único ponto é essa situação dos 3 anos ao Cássio, que a gente já vem debatendo o futuro há algum tempo. Não sei se assim, precisa ver também, eu não sei os detalhes, né? Eu não li, eu só vi por cima assim. Não sei também se é um plano de carreira.
Eu só tenho receio de acontecer o que aconteceu depois quando o Thiago Nunes chega no Corinthians, que pega o Ralf e o Jadson, que estavam lá já veteranos, e fala, não, vocês não fazem parte aqui, ó. Eu tenho receio disso. São outras Acho que situações. são Também acho que são acho, figuras mas diferentes. enfim. Tem outras coisas envolvidas. Mas eu acho que tem uma outra tá questão nessa- aqui, que é a seguinte. O Corinthians, pelo que a gente está entendendo, está montando um time. Esse ano acabou ali na fase de grupos da Libertadores, quarto colocado. Está montando um time para na temporada que vem competir com o Palmeiras, competir com o Flamengo. E aí o Cássio, na fase que ele está, e outras posições, assim, o centroavante que precisa, está pensando em trazer o Paulinho. O Corinthians está fazendo o suficiente para entrar neste patamar, para usar a palavra... Eu acho que precisa mais que isso. Posição Paulinho, onde ele vai jogar? É. Porque o Paulinho na China era mais atacante. Era do mais que... atacante. Será que é a solução para a camisa 9, Zé? Esse A Corinthians camisa não podia atual... contratar o Cano, que saiu do Vasco. Não acho. Não? Esse Corinthians Cano já atual... rescindiu o contrato com o Vasco? Já, ontem. Só para falar rapidinho, para entrar no debate do Cano, esse Corinthians atual, ele precisa de mais para uma Libertadores. Esse Corinthians atual, ele foi o suficiente, ele quase limítrofe para garantir uma vaga na fase de grupos, sem brilhar no Campeonato Brasileiro. Para uma Libertadores, que é outra rotação, outra intensidade, outro nível de disputa, ele precisa de mais. Ou então ele vai ser simplesmente um figurante ali de fase de grupos, talvez oitavas. Se ele quer mais que isso, acho que o planejamento vai muito além dessas renovações, não condiciona essas renovações. Sobre o Cano, o Corinthians precisa de um finalizador. Mas o Corinthians também precisa de um jogador um pouco mais jovem, até porque finalização pela finalização você ainda tem um jogo. Um jogador um pouco mais dinâmico, de entrega, de participação coletiva. O Cano é um exímio finalizador. O que ele construiu no Vasco, até numa fase muito ruim do Vasco, ele conseguiu construir, sabe, um engajamento ali, uma relação com a torcida. Ele é um excelente finalizador, é um cara de dentro da área de um toque. Se for para isso, se você não quiser mais que isso, com a idade que ele já tem, ele não é criança, ele cabe. Agora, tem um gente cara pra servi-lo ali? um pouco mais... Não, mas calma aí, um cara um pouco mais participativo em termos de time, ele não chega a ser esse cara. Ele pode entrar numa participação, uma opção para o Corinthians. Agora, achar que ele é solução, não sei. Mas aí entra a mesma coisa sobre custo-benefício. O que vale para o Flamengo, eu acho que vale para o Corinthians também. Jô. Sentar, conversar. Vem cá, Jô. Vamos fazer encontrar um denominador comum aqui, porque é a vida, não tem jeito. Eu acho que o que você podia entregar, você já entregou. Um sujeito sensacional também, gente do bem, mas você não pode ficar com o jogador só porque ele é um cara do bem. Você tem que pensar por aquilo que é o time, aquilo que representa, aquilo que você tem necessidade. Então, eu acho que aí é questão de sentar e conversar. Luan. Exatamente. Sentar e conversar. O Corinthians não está nadando. O contrato do Luan vai até quando, hein? Nossa. Ele chega no início de 19. No início de... Um contrato de 5 anos. São 5 ou 4 anos? No início de 19, não, no início de 20. Sim. Não. Vai falando. Ele fechou. Tem que dar um prêmio pro Duílio, hein? Ele tá 3, acho que ele já... Não é pandemia, ele é 20. Ele é Aquela 20. Florida Cup de 2020. Tem que dar um prêmio pro Luan Duílio. assina contrato de 4 temporadas Ou com seja, o 20, Corinthians. 21, 22, 23. Ele é até o final do mandato Janeiro do de Duílio. 20. Então, Janeiro 20. Janeiro de 24, 20, final de 21, 23, 22, né? 23. entendeu? Então, assim... Final de 23. Se você, sentar, conversar. Eu acho que você pensar em Custo-benefício. mudar elenco, você precisa pensar que o Luan pode ter uma revenda. É a melhor revenda do mundo para a Europa? Não. Mas querendo ou não, você pode fazer algum dinheiro. Agora, Mas ali ele hoje te maluco entrega que o vai quê? pagar 50 milhões por 50%. Não vai recuperar o que você investiu. Esquece, Agora dinheiro você é vai perdido. ter minimamente alguma coisa. dinheiro, esse dinheiro Agora, é ele Mas só no que elenco assim- sem rodar também não é dinheiro perdido, Zé? Lógico que é, mas é isso que eu estou falando. Você precisa encontrar um meio termo. Você tem os 50 milhões mais o salário, né? Sim. Porque é o custo. Não é só o... Você tem que contar o salário do jogador, não é só o que pagou. Você precisa arranjar uma imagina solução que ali de venda. Poxa, você tem uma solução. Olha, você tem urgente. Ou seja, pensando em elenco, não compete 22 e 23. Você tem mais 3 Não, você tem mais 2 anos. 2 Dois anos. anos. 22, 2 anos. 23 completo. Você tem que botar isso na calculadora e ver quanto que dá isso aí. Salário. Conversar com o jogador e falar assim, escuta, ó, vou te dar tanto aí, vamos rescindir o contrato. Você segue sua vida, nós seguimos a nossa aqui. Eu tentaria uma venda antes, não só uma rescisão. Quem vai comprar? Para o mercado alternativo. Mercado alternativo. A gente não está falando que vai acho que vender para a esse mercado- Premier League, Os para a caras La não são Liga, para o tontos, italiano, esse- entendeu? mas esse Ô, alternativo, Pedro, eu acho que não vai. Os caras não são tontos, os caras estão assistindo. Ah, olha que tem pelo muita amor de gente Deus. pronta, tem muita perna de pau não. que emplaca a venda. Eu- aí. eu- Peraí, então Olha o vocês estão... seguinte, Não, olha peraí, o seguinte, que isso se é o sério. empresário- Quem comprar o Luan vai comprar enganado? É isso que vocês estão dizendo? Pelo que ele está entregando hoje, sim. Pelo como ele chegou ao Corinthians, como ele sai, o valor dele é sim. muito É inferior. o seguinte, gente. O que tem que fazer é conversar com o empresário dele.
Que quem manda hoje no futebol, nos jogadores, são os empresários. A gente sabe disso. Quem é o empresário do Luan? Eu não sei quem que é. Eu também não sei. Eu não sei quem que é. Esse cara fala assim, escuta, vamos dar um jeito, vai. Na próxima eu te quebro um aqui, então, você traz um cara aqui, eu coloco aqui. Mas eu preciso me livrar do Luan, pô. Mas o Luan chegou nesse ponto de ser um jogador que as pessoas precisam, que o clube precisa se livrar. Infelizmente, ele é descartável. Sim, sim. E não foi por falta de chance. Não, tem que Exato. dar os parabéns para quem contratou, que é o Duílio. Rapaz. Tem que dar os parabéns para quem contratou. Pagou 50 milhões em 50% do passe dele. Já era uma dúvida, hein, Zé? Tem que dar os parabéns. 2 anos sem jogar no Grêmio, você vai lá e gasta 50 milhões? Eu pergunto pro Duílio agora, se ele não fosse dirigente do Corinthians. Duílio, você contrataria, você pagaria 50 milhões do teu dinheiro para contratar o Luan? Para jogar no seu time? Alguma coisa me diz que esses programas de reformulação vão dar o que falar aqui no Futebol 90. Só pra gente ir pro intervalo aqui, eu quero saber de vocês rapidinho. O Corinthians, então, com essas renovações, chegando o centroavante que precisa e chegando o Paulinho, ele se aproxima de Palmeiras e Flamengo, sim ou não? Não. Não. Nem de Atlético. E o Se Atlético? chegar, pra se mim o Atlético fizer, tá um nível se acima mudar, ainda. tem muito se e pouca garantia ainda, Dani. Não é o trabalho exímio que só falta o centroavante. A começar pelo próprio Silvinho. Silvinho é uma dúvida. Ainda tem o treinador. Rapaz. O que vai acontecer? É isso. A gente já fala bastante ainda desse assunto aqui. Então tá aí, pessoal. Debate sobre o planejamento e a reformulação que o Corinthians começa aí para a temporada de 2022. E o nome citado aí, né, do Germancano, ex-atacante do Vasco, surge aí como uma possibilidade de contratação para o Timão. Você gostaria de ver o Germancano no Corinthians? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.